Oi, queridas crianças do sétimo ano. O tio Renê vai falar para vocês hoje sobre os órgãos vegetativos da planta. Veja bem, as plantas têm tanto órgãos vegetativos quanto órgãos reprodutivos. Os órgãos vegetativos são aqueles que servem para manter a planta viva. E entenda por órgãos vegetativos a raiz, o caule e as folhas. Mas além dos órgãos vegetativos, nós também temos os órgãos reprodutivos, os órgãos que servem para a disseminação da espécie, que é a flor, o fruto e a semente. Não vamos falar desses órgãos reprodutivos, vamos se ater aos órgãos vegetativos. Então, nessa aula, nós vamos falar de raiz, vamos falar de caule e vamos falar de folha. E lá no finalzinho, vamos comentar também sobre fotossíntese. Então, vamos lá para o próximo slide, sem perder tempo. Então vamos lá começar com a raiz, né? Professor, qual é a função da raiz? Obviamente que as funções da raiz é fixar a planta ao substrato, ou seja, fixar a planta ao solo e também retirar desse solo os nutrientes inorgânicos. Entenda por nutrientes inorgânicos os diversos sais minerais e também a água. Tranquilo? Veja bem, professor, e qual é a estrutura de uma raiz, né? Uma raiz típica vai ter as seguintes estruturas. Vai ter a coifa. A coifa é como se fosse um capacete, né? A coifa, portanto, é uma estrutura que protege o meristema, o tecido meristemático. Eu disse para vocês em aulas passadas que o tecido meristemático é o tecido formativo. Ele serve para permitir que a planta cresça em altura do caule e em profundidade da raiz. Lógico que eu estou falando de meristema primário, né? Tecido meristemático primário. Então a coifa protege esse tecido meristemático. Aí logo acima do tecido da coifa e logo acima, consequentemente, do tecido meristemático, eu tenho a zona de crescimento, também chamada de zona lisa, né? Essa zona de crescimento, o nome é bem adequado, porque é aqui a região responsável pela maior parte do crescimento da raiz em profundidade. Então, onde a raiz está crescendo em profundidade é a partir dessa zona de crescimento, né? E zona lisa justamente porque não tem pelos, né? Como, por exemplo, na zona seguinte, né? A gente está subindo rumo à superfície do solo, né? Aí a gente tem a zona pelífera, ou zona de absorção. A zona pelífera é porque justamente tem esses pelos absortórios, né? Esses pelos que aumentam a superfície de contato da raiz com o solo. Consequentemente, aumenta a capacidade da raiz de absorver água e sais minerais do ambiente. Então, a zona pelífera ou zona de absortória serve justamente para a planta, onde é a principal região da raiz onde acontece a absorção dos nutrientes inorgânicos do solo. Beleza? Olha, aí logo acima da zona pelífera, nós temos a zona de ramificação. É aqui na zona de ramificação onde vai partir as raízes secundárias. Aqui a raiz principal, aí vai sair dessa zona de ramificação, vai sair as diversas raízes secundárias que a planta tem. Essas raízes secundárias que servem justamente para deixar a planta ainda mais presa, ainda mais fixada no substrato, no solo, né? E isso é importante porque os ventos vão passando ali e poderiam fazer a planta tombar para um lado ou tombar para o outro. Essas raízes secundárias vão deixar a planta ainda mais fixa por via de suas raízes no solo, para ela suportar esses ventos mais fortes, ok? E os tipos de raiz? São diversos tipos de raiz, né? Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, né? Veja só, mas o que eu quero e o que o livro traz principalmente para vocês é que existem dois importantes padrões de raiz. A raiz axial ou pivotante, que é essa aqui, ó, raiz axial ou pivotante, que é típica das dicotiledôneas. Okay? As dicotiledôneas, a maior parte das angiospermas, né, das plantas que têm fruto, são dicotiledôneas. As dicotiledôneas são aquelas que têm as folhas com as ramificações parecendo uma pena, né? Por isso que é chamado de folhas
peninérvias. Então, essas dicotiledôneas, elas têm uma raiz axial pivotante, ou seja, uma raiz principal, de onde dessa raiz principal saem as raízes secundárias. E outro tipo de raiz são as das monocotiledôneas. As monocotiledôneas, você pense principalmente no capim, né? É aquelas onde as folhas têm nervuras paralelas, ok? Já nas monocotiledôneas, existe uma raiz em cabeleira, ok? Ou raiz fasciculada. Raiz fasciculada ou em cabeleira. Por quê? Porque não existe uma raiz principal, né? Existe várias raízes onde a gente não pode dizer que tenha uma de onde parte as outras. Então não existe uma raiz principal, né? São todas raízes secundárias, portanto, ok? Então a gente chama de raiz axial, essa aqui, ou pivotante, porque tem uma raiz principal, e essa aqui tem várias raízes ramificadas e não se fala em uma principal, a gente chama de cabeleira ou fasciculada. Aqui das dicotiledôneas, aqui das monocotiledôneas. Aí nas dicotiledôneas a gente tem uma variação dessa raiz principal, né? Dessa raiz axial ou pivotante. Essa raiz axial pivotante, né? Essa raiz principal, ela pode ter variações, como por exemplo, aquela que forma a cenoura, aquela que forma a beterraba, né? Essas raízes que acumulam nutrientes, né? A gente chama de raízes tuberosas. Né? Raízes tuberosas, portanto, são as raízes que acumulam nutrientes. Exemplos de raízes tuberosas, como eu acabei de falar para vocês, a cenoura, a beterraba, a batata doce, a mandioca, tudo exemplo de raízes tuberosas, ou seja, de raízes que acumulam nutrientes. Vamos que vamos falar de caule agora. Então, pessoal, veja bem o caule. Né? Primeiro, quais são as funções do caule? Né? O caule serve para sustentar as folhas. Como assim sustentar as folhas, professor? Colocar as folhas numa posição adequada para a captura da luz solar, né? Então essa é a função do caule. Então sustentar, posicionar a folha em local propício para capturar a luz solar. Outra função do caule é ligar a raiz às folhas. Então o elo entre a raiz e as folhas é o caule. E esse elo é muito importante porque é através do caule que vai passar os vasos condutores, que vai levar a seiva bruta, água e sais minerais da raiz até as folhas, e a seiva elaborada, o resultado da fotossíntese das folhas para todas as partes da planta. Então, é uma ponte, e essa ponte liga a raiz as folhas, a raiz. Isso é muito importante, né? Porque permite o fluxo dos nutrientes, ok? Professor, e qual é a estrutura do caule? A gente vai começar de cima para baixo, ok? A gente tem lá na ponta do caule, lá na pontinha mesmo do caule, a gente tem a gema apical, o olho, né? O pessoal chama no interior o olho da planta, o olho da planta. Lá no olho da planta, né? Lá na parte mais axial, na parte mais de cima do caule, a gente tem a gema apical. A gema apical também é o tecido meristemático primário que eu disse para vocês. Ou seja, é responsável por fazer o caule crescer em estatura, ok? Aqui da gema apical parte os primórdios foliares, né? Folhas jovens, né? Primórdios foliares, ok? Então, pronto. A primeira parte do caule que eu quero mostrar para vocês é a gema apical. Então, a gema apical é de onde o caule cresce, né? Porque tem meristema, tecido meristemático primário. Aí, a gente vai ter as gemas laterais. Professor, onde é que fica as gemas laterais? Na região axilar da folha, ou seja, na axila da folha. Ó. Aqui é uma gema lateral, na axila da folha, que outra gema lateral, que outra gema lateral, que outra gema lateral, outra gema lateral, outra gema e outra gema lateral. Ou seja, na região axilar das folhas, eu tenho as gemas laterais. E essa região axilar das folhas, onde tem a gema lateral, eu chamo de nó, ok?
E o espaço entre um nó e outro nó eu chamo de entrenós. Aí você poderia perguntar, professor, mas para que é que serve essa região do nó? Ou seja, essa região é ali onde a gente tem a folha e que tem a gema lateral. É porque é a partir desse nó, é a partir dessa gema lateral, é a partir dessa região axilar da folha que vai partir os galhos, ok? Então perceba que eu tenho a gema apical, onde o caule vai crescer, ok? Esses primórdios foliares vão dar origem mais no futuro a essas folhas. E na região axilar dessas folhas vai ter as gemas laterais, do que eu chamo de nós, né? Nó, que é um nó, né? E a partir dessas gemas laterais, a partir desses nós, vai sair os galhos, ok? E uma região entre um nó e o outro, obviamente, que é, ou seja, a região entre onde vai partir um galho, de uma região onde vai partir outro galho, né? A gente chama, ou seja, entre um nó e outro, a gente chama de região entre nós. Então essas são as estruturas do caule. Então no caule a gente tem a gema apical, nós temos os nós, de onde vão partir os galhos, e temos as regiões entre nós. Tranquilo? Professor, e quais são os tipos de caule? Mais uma vez, são diversos tipos de caule. Eu vou mostrar apenas os principais aqui para vocês, né? Nós temos caules aéreos, que o normal do caule é ser aéreo, né? Justamente porque a função dele é sustentar as folhas, posicionar as folhas. Então, normal que o caule seja aéreo, assim como normal que a raiz seja subterrânea, ok? Então, os caules aéreos, nós temos o caule tipo haste. O caule tipo haste é aquele caule que é todo verdinho e bem flexível. É um caule típico das plantas herbáceas, das ervas, né? As plantas pequenininhas, ok? Aí nós temos um caule do tipo tronco. Um caule do tipo tronco é um caule que tem um crescimento secundário, né? Então é um caule espesso, grosso. Pense no pé de tamarindo, né? Lembrando da árvore que tem no muro da casa de minha mãe. Então ali no pé de tamarindo, e que é uma planta que é muito comum em nossa região, o pé de tamarindo, por exemplo, é uma planta que tem um caule do tipo tronco, que é com crescimento secundário, com crescimento em espessura. Aí nós temos o caule tipo colmo, que é o caule que a gente lembra aí da cana-de-açúcar, né? Do bambu, do milho, que tem regiões de nós e entre nós bem definidos. E essa região de nó é cilíndrico, ou seja, a estrutura é cilíndrica, né? E as regiões de nó é como se fosse um círculo, né? Quando a gente imagina uma cana-de-açúcar, a gente vê isso fácil, né? Tem regiões de nós e entre nós bem definidos, ok? E tem o caule ali cilíndrico. E do tipo estipe é típico do coqueiro, né? Por exemplo, também do coco babaçu, né? Também da carnaúba, ok? Do buriti. Então, são troncos que são cilíndricos, né? E com folhas apenas na extremidade superior, ok? Então, lembre do coqueiro, se você lembrou do coqueiro, ou se você lembrou de um pé de carnaúba, aquele tronco ali do coqueiro, do pé de carnaúba, é um tronco do tipo estipe, cilíndrico e com folhas apenas nas extremidades superiores, ok? Mas nós também temos caules subterrâneos. Eu trouxe aqui três importantes exemplos de caule subterrâneo, como por exemplo, os caules tuberosos. Um bom exemplo é a batata inglesa, né? A batata inglesa, também conhecida como batatinha, não é raiz, é caule subterrâneo. É um caule tuberoso porque acumula nutriente, né? Nós também temos o caule do tipo rizoma, que é um caule que cresce logo abaixo do solo e na horizontal, ou seja, deitadinho, né? Um exemplo é a bananeira, né? O que a gente olha da bananeira, tudo ali é folha. Inclusive, o que a gente pensa que é um caule, ele não é um caule, ele é a bainha das folhas, ok? Então, o caule do pé de banana, da bananeira, é subterrâneo e é do tipo rizoma, ok? E por último, nós temos um caule subterrâneo do tipo bulbo, né? E o principal exemplo disso é o da cebola, ok? Que é um caule subterrâneo e é revestido por folhas modificadas chamadas de catáfilos,
ok? Também acumula nutriente. Vamos agora falar das folhas. Então, pessoal, professor, e a folha? É a função. Obviamente que a folha é o órgão sede da fotossíntese. Então, a função da folha é fotossíntese. Fotossíntese, vocês sabem que é a capacidade que a planta tem, né, de transformar a substância inorgânica, água e sais minerais, em substância orgânica, ou seja, em alimento, ok? Utilizando como fonte de energia a luz solar. Isso acontece nas folhas. Vamos já falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Professor, mas qual é a estrutura da folha? Uma folha completa, não é obrigado a folha ser completa, mas quando a folha é completa, ela vai ter uma bainha, né? Ela vai ter estípulas. Estípulas são tipo folhinhas que protegem a bainha, ok? Aí ela vai ter um pecíolo. Pecíolo é essa haste que liga a folha ao galho, né? Essa hastezinha aqui é o pecíolo. E aqui a gente chama todo a superfície da folha, a gente chama de limbo, né? Aqui tá chamando de lâmina foliar, mas o nome mesmo é limbo. Aqui é o limbo da folha, ok? Então, toda essa lâmina foliar é o limbo da folha. E o limbo da folha é sustentada por nervuras. Nós temos uma nervura central e nós temos nervuras secundárias, assim como um papagaio, né? Uma pipa é sustentada pelas talas, a folha também é como se tivesse talas na folha para sustentá-la, para sustentar esse limbo dela, que são as nervuras, tanto a central quanto as secundárias. Ok? E os tipos de folha? Como eu digo, nós temos dois grandes padrões, né? Que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas você imagina o capim, né? Aí a gente tem folhas paralelinérvias, ou seja, as nervuras são paralelas. Já as dicotiledôneas, ok? As folhas são peninérvias, porque lembram uma pena mesmo, né? Tem a nervura central e dela partem nervuras secundárias, formando uma estrutura que lembra bastante uma pena, por isso que peninérvias. E a gente também pode dizer que existem dois padrões de folhas quando a gente imagina se o limbo é contínuo ou o limbo é separado em estruturas menores. Se o limbo é contínuo, a gente diz que a folha é simples. Agora, quando o limbo é dividido em estruturas menores, que a gente chama de folíolos, aí a gente diz que a folha é composta. Eu lembro bem do pé de tamarindo, né? Lá do muro da casa de minha mãe. No pé de tamarindo, por exemplo, a folha não é uma folha simples, é uma folha composta, porque o limbo é dividido ali em folíolos, ok? Vamos que vamos. E finalmente chegamos ao último slide. Galera, fotossíntese. Qual é o órgão sede da fotossíntese? A folha, né? E se eu pego um pedacinho da folha e dou um zoom, eu vou perceber que a folha, ela tem epiderme superior e epiderme inferior. Aí, entre a epiderme superior e a epiderme inferior, eu tenho um mesófilo, né? O meio da folha, mesófilo, meio da folha. E nesse mesófilo, eu tenho células verdes. Então, logo abaixo da epiderme da folha, né, eu tenho o mesófilo. E o mesófilo é formado de células verdes. E essas células verdes, ó, trouxe aqui uma célula verde para vocês. E essas células são verdes porque elas são ricas em cloroplastos. Os cloroplastos, por sua vez, é rico em clorofila. E, portanto, a clorofila é o pigmento que captura a luz solar. Então, como o cloroplasto é rico em clorofila e, consequentemente, é o cloroplasto que captura a luz solar, é lá nesse cloroplasto das células verdes, das folhas, onde acontece a fotossíntese. Ou seja, esses cloroplastos, por conta de suas clorofilas, clorofila A e B, melhor dizendo, eles capturam a luz solar. E utilizando a água que vem da raiz e o CO2 que é tirado da atmosfera, eles transformam isso em alimento. Alimento que vai para dentro de outra organela da célula vegetal, que é a mitocôndria. E lá na mitocôndria,
esse alimento vai sofrer respiração celular. Mas esse alimento também pode ir para nós animais. Nós animais podemos comer esse alimento, e esse alimento vai ser digerido e também vai parar no interior de nossas células. E no interior de nossas células também vai para as mitocôndrias de nossa célula. Professor, então o que acontece na mitocôndria das células? Ou da célula vegetal, do alimento que ela produziu, ou da mitocôndria da célula animal, do alimento que a gente comeu, do vegetal. Na mitocôndria vai acontecer uma respiração celular. O que é respiração celular? É tirar a energia do alimento, ok? Para a gente se manter vivo, para a gente fazer todas as nossas atividades. Mas quando a gente faz respiração celular, quando a gente tira a energia do alimento lá dentro das mitocôndrias, a gente produz CO2 e produz água. CO2 e água que vai para a atmosfera, né, o CO2 principalmente, que depois, quando a planta for fazer fotossíntese, ela vai... Ah, sem falar que a respiração celular consome oxigênio, né? O oxigênio que a fotossíntese produziu, né? Porque a fotossíntese produz oxigênio. Então, o oxigênio que a fotossíntese produziu, o alimento que a fotossíntese produziu, vai lá para a mitocôndria para tirar a energia do alimento. E em contrapartida vai produzir CO2 e água. CO2 principalmente lá na atmosfera, vai novamente para os cloroplastos, onde os cloroplastos com esse CO2 e com essa água produz mais alimento, produz mais oxigênio para ser reutilizado, por exemplo, nas mitocôndrias da célula vegetal e eventualmente na mitocôndria das células animais. Então é um ciclo, veja como tudo é perfeito, né? Conforme uma coisa vai sendo produzida, né? A outra vai sendo, essa coisa vai ser consumida e vai produzindo coisas para ser reutilizado pelaquela primeira organela. Então a natureza é perfeita, as coisas são cíclicas. Quem quebra esse ciclo e estraga toda a natureza somos nós, seres humanos. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro, onde vamos falar mais alguma coisa sobre plantinhas. Tchau!